O reino espiritual é uma realidade oculta que vem influenciando sutilmente o nosso mundo natural. E a grande questão é que apenas as pessoas espirituais que conseguem perceber essa guerra invisível. Como é bom estar aqui com você mais uma vez, jovem! Eita, como é bom poder compartilhar com você esse momento abençoado com Deus. Eu posso até estar aqui por trás dessa telinha onde você está me assistindo, mas em espírito eu estou conectado com você aí, igual o Wi-Fi do seu vizinho, que está sempre ligado sem senha, transmitindo a 100% da capacidade da força do Senhor. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora de pijama, outras pessoas que estão comendo salgadinho sentado no sofá, mas independente do que você esteja fazendo ou da forma como você está vestido, o mais importante é que nós estamos aqui juntos para mergulhar nas escrituras sagradas e aprender um pouco mais de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia no seu colo, aquele sorriso no seu rosto, e vamos começar a nossa pré-aula de hoje. Você está preparado? Você está preparada? Então, que Deus nos abençoe grandemente. Hoje nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023 e nesse trimestre nós vamos estudar a revista Conectar Mais Jovens, que é essa revista aqui, que tem como tema Batalha Espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. E se você não tem essa lição de hoje, se você não tem esse estudo de hoje, eu deixei no link da descrição um material para você poder acompanhar o texto dessa lição junto comigo, junto com esse vídeo. E hoje, nessa oportunidade, nós vamos fazer um overview da lição de número 1, que traz como título Batalha Espiritual. Uma batalha real. E se você está falando aí, nossa, mas quem que é esse irmão que está aí na frente? Cadê o pastor Elias? Eu quero te dizer que o pastor Elias, esse trimestre, está fazendo a lição de adulto e eu sou filho do pastor Elias. Eu sou o Renato e é um enorme prazer estar aqui com você hoje. O texto do dia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, no verso 41. A verdade aplicada diz: saber que as batalhas espirituais são uma realidade que precisamos enfrentá-las diariamente, pois Deus nos revelou em sua palavra quem são os nossos inimigos. E como sempre, essa lição tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo é compreender que vivemos em uma constante batalha espiritual. Segundo, identificar que as batalhas do Antigo Testamento representavam as pelejas espirituais de agora. E em terceiro lugar, apresentar os principais adversários do ser humano. E o nosso texto de referência de hoje está em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9. E o texto de referência, se você fizer essa leitura, você vai ver que o texto ele descreve uma visão simbólica de um conflito entre o bem e o mal no reino espiritual. Essa passagem ela descreve uma batalha entre Miguel e o dragão, que nesse caso ele representa Satanás e os seus demônios e os seus anjos. Essa guerra ela acontece no céu, mas o dragão e os seus anjos eles são derrotados e lançados na terra. E em termos gerais, a gente pode ver que nessa passagem está representando uma luta cósmica entre as forças do bem, representada por Miguel, e as forças do mal, representada aqui pelo dragão e Satanás no reino espiritual. E por mais que muitas pessoas queiram negar essa realidade do mundo espiritual, ele existe sim. Quanto mais cedo eu e você nós nos atentarmos a essa realidade, que esse mundo espiritual existe, mais efetivo na nossa vida cristã nós vamos ser no nosso dia a dia. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título As Batalhas de Israel. E aqui dentro desse tópico nós vemos que ao longo da história de Israel, a nação de Israel ela enfrentou diversas guerras, batalhas contra vários inimigos. E essas batalhas elas variavam entre pequenos conflitos locais entre as vizinhanças e também grandes conflitos que enfrentaram impérios poderosos. E fica muito claro para mim e para você ao ler esse primeiro tópico e ao entender as Escrituras de Deus, que o resultado dessas batalhas entre Israel e essas nações e essas cidades, ela dependiam muito da relação entre o povo de Israel com Deus. Porque quando Israel estava em comunhão com Deus, seguindo os mandamentos, em aliança com Deus,
eles experimentavam as vitórias sobre os inimigos, eles eram imparáveis. Como a gente diz aqui em inglês, eles eram unstoppable. Não tinha nada que conseguia parar essa nação, não tinha nada que conseguia parar o povo de Deus, mas era necessário que eles estivessem em comunhão com Deus. E isso só acontecia porque Deus estava do lado deles, Deus estava orientando aquela nação, Deus estava protegendo, Deus estava lutando nas batalhas deles. E ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver vários exemplos dessas vitórias. Nós vamos encontrar ali a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, nós vamos ver as vitórias dos reis, como Davi, como Salomão. Mas o resultado contrário também acontecia quando Israel quebrava a aliança com Deus. Praticando imoralidade, praticando idolatria, eles estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E isso resultava em derrotas, em conquistas inimigas sobre a nação de Israel. E a Bíblia não registra apenas as vitórias do povo de Deus, mas ela também registra as derrotas que esse povo enfrentou, incluindo ali a invasão e o exílio de Israel pelas potências estrangeiras. Quem são essas potências estrangeiras? A Assíria e a Babilônia são um exemplo dessas nações estrangeiras. Então a história das batalhas de Israel, elas refletem o relacionamento com Deus. E elas refletem que esse relacionamento com Deus tem um papel crucial na vitória ou na derrota desse povo. Nós vemos que a obediência, a fidelidade a Deus eram essenciais para garantir a proteção divina e o sucesso militar. E sendo assim, a desobediência, a quebra da aliança deixava esse povo vulnerável às investidas do inimigo. E esse primeiro tópico também ressalta como o povo de Israel foi moldado através da batalha, dos conflitos, desde a sua saída lá do Egito por volta de 1400 a.C., até o seu retorno à Terra Prometida, que foi lá por volta de 430 a 425 a.C. E nesses registros nós vemos que durante a sua jornada no deserto em direção a Canaã, eles lutaram contra os amalequitas, contra os aradeus, e logo ao chegar à Terra Prometida eles tiveram que enfrentar os povos cananeus e os filisteus. E é interessante que algumas pessoas pensam que esses relatos bíblicos, desses confrontos, sejam apenas para caráter e valor histórico. Porém, Deus está tentando nos ensinar através da história de Israel que, assim como o povo do Antigo Testamento, nós também vamos enfrentar ameaças, conflitos constantes na nossa vida nos dias de hoje. E assim como o povo de Israel, nós precisamos também permanecer fiéis a Cristo e a sua palavra para que nós possamos garantir a nossa vitória nessa batalha que nós enfrentamos. No livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 1, é mencionado que a lei do Antigo Testamento tinha apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E essa passagem ela está indicando para mim e para você no dia de hoje que tanto a lei quanto o Antigo Testamento apontam para Cristo. E como nós acabamos de estudar aqui no segundo trimestre, no livro de Gênesis, a Bíblia desde o início ela vem revelando o sacrifício de Jesus e a nossa nova vida em Cristo, que nos é concedida através do nosso relacionamento com Ele, no momento que nós decidimos aceitar a soberania e o poder do seu sacrifício. Então essa realidade belicosa da antiga aliança, ela retrata para nós, para a igreja de hoje, a ideia que nós estamos em uma batalha espiritual real. O nosso inimigo ele não está brincando de ser inimigo, mas muitas vezes tem muito cristão que está brincando de ser crente dentro da casa do Senhor. Os nossos inimigos, por mais que possa parecer, não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não é o seu professor, não são os seus amigos. O nosso inimigo é um inimigo real. E eles são as potestades, eles são os principados, as forças espirituais malignas. E esse nosso inimigo ele é mencionado lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Essa revista que nós estamos estudando hoje, ela traz a palavra belicosa. E muita gente tem aí a pergunta, né, que não quer calar, mas o que significa belicosa? Esse é um adjetivo que se refere a uma pessoa, no caso, uma nação, a nação de Israel, que é inclinada à guerra, à agressividade, ao combate. Então essa vida belicosa de combate de Israel no Antigo Testamento, ela serve como um exemplo para mim e para você hoje, no dia de hoje, que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual, mas nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar abalados diante dessa guerra que está acontecendo no mundo espiritual, porque a Bíblia ela já nos traz a chave para a nossa vitória. E a chave para a nossa vitória é a mesma que foi usada pelo povo de Israel. É permanecer em Cristo.
e enfrentar essas forças espirituais através não do meu poder, não do seu poder, mas através do poder de Deus. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição de hoje, que traz como título o mundo espiritual. E aqui nesse segundo tópico nós precisamos entender e ter em mente que após a queda de Satanás, 1/3 dos anjos foi expulso do céu, e hoje a função desses anjos caídos é se opor à criação divina. E a minha pergunta para você hoje é: quem é a criação divina? A criação divina é você, a criação divina sou eu. Então nós somos a criação divina e todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia ela é muito clara sobre a existência de seres espirituais, como anjos, como demônios, que têm desempenhado um papel muito importante na interação com a realidade humana, com a nossa realidade. E essa interação com a nossa natureza, com a natureza humana, ela acaba interferindo indiretamente ou diretamente no desenvolver, no desenrolar da nossa própria história. A Bíblia ela não vai fornecer para a gente uma descrição detalhada de como foi a criação dos seres angelicais, mas nós conseguimos entender através da palavra que eles foram criados antes mesmo da criação do mundo. E a criação desses seres angelicais ela acontece de acordo com a vontade soberana do nosso Deus, que com certeza planejou para um bem supremo. Mas a Bíblia nos mostra que muitos desses anjos se rebelaram contra Deus, desejando receber uma honra, uma adoração que somente o nosso Senhor é digno. Então esses anjos eles são expulsos do paraíso e desde então a sua intenção, o seu objetivo é acabar com o povo de Deus. E cabe a mim, cabe a você, aos crentes estarem vigilantes e preparados para enfrentar essa batalha espiritual contra esses seres. E não pense você aí na sua cabecinha que esses anjos eles são desorganizados. Nós podemos ver através da Bíblia que tanto os anjos quanto os demônios eles têm funções específicas e eles são organizados em classes. Por exemplo, a palavra anjo ela significa mensageiro e ela se refere a espíritos ministradores que servem aqueles que receberão a salvação. Existem várias classes de anjos e algumas são mencionadas na Bíblia. Nós podemos ver na Bíblia sendo mencionado querubins, serafins e arcanjos. E também é registrado na Bíblia o nome de algum desses anjos. Nós temos Miguel e Gabriel. Já num outro extremo, nós temos os demônios, que são seres que se opõem ao projeto de Deus. E eles lutam, travam batalhas constantes contra os anjos. Então a ideia central desse segundo tópico é a existência de um mundo espiritual e a presença de anjos e demônios. E deixa claro para mim e para você que esses anjos eles têm papéis específicos na interação com a humanidade. E esse tópico também nos mostra a nossa necessidade de estar sempre vigilante, sempre atento a essas forças espirituais que estão lutando contra o povo de Deus. E assim nós vamos ao nosso terceiro tópico da nossa lição de hoje, que traz como título Nossos Principais Adversários. E nós vamos ver lá em Mateus capítulo 26, no verso 41, que o próprio Jesus, ele nos afirmou e ele nos alertou sobre a nossa fragilidade humana. Então, por isso nós precisamos estar atento aos nossos inimigos e a saber identificar quem são os nossos inimigos e quem são aqueles que estão tentando nos destruir. O nosso primeiro adversário destacado aqui nessa lição é Satanás e os seus demônios. Embora eu e você nós não possamos ver eles com os nossos olhos naturais, nós cremos que eles têm poder e capacidade de influenciar as pessoas para que essas pessoas comecem a agir de maneira contrária à natureza de Deus. A própria Bíblia nos diz que o objetivo dele é roubar, matar e destruir as nossas vidas. E uma das estratégias que Satanás usa é justamente cegar as pessoas espiritualmente para que cada vez mais pessoas estejam despreparadas para enfrentar essa batalha espiritual. E aí você pode me perguntar, Renato, como que Satanás tem cegado a nossa geração? Como que ele tem cegado os jovens? E a resposta é muito simples. É através das distrações. Satanás tem criado distrações na minha vida, na sua vida, ao nosso redor, para que nós estejamos alheios a essa guerra espiritual que tem acontecido todos os dias nas nossas vidas. E as mídias sociais é um grande exemplo disso. Eu tenho certeza que você já se deparou com um conteúdo nas suas redes sociais que iam completamente contra os nossos valores, aos nossos princípios cristãos. E embora para muitos isso possa ser apenas uma simples postagem, isso é um reflexo dessa batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Diariamente nós somos bombardeados para que nós venhamos nos encaixar a um padrão de vida que à luz da Bíblia eles não existem. Outro reflexo dessa batalha
batalha espiritual que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, principalmente para os jovens, é a pressão para que nós venhamos nos conformar com o comportamento e com o estilo de vida que as pessoas têm adotado nos dias de hoje, que vão completamente contra a nossa fé. E nesse mundo dessa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, nós vemos grupinhos se juntando para nos fazer engolir regras ideológicas que eles estão pregando. E tudo isso é um reflexo dessa batalha espiritual, dessa batalha que está acontecendo no mundo espiritual e que tem se materializado contra o povo de Deus hoje na Terra. E o pior de tudo é que se nós estamos pregando a palavra de Deus do jeito que ela é, nós vamos ser taxados como intolerantes, mas nós precisamos entender que tudo isso começa no reino e no mundo espiritual. Eu, como jovem, eu entendo que é muito difícil nós sermos excluídos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa sociedade, porque nós escolhemos viver de acordo com a palavra de Deus. Mas eu preciso que você acredite em nome de Jesus. A nossa fé, ela é muito mais forte do que qualquer opinião, do que qualquer pressão social que você venha sofrer no seu dia a dia. Nós precisamos entender que distração é tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho do Senhor, tenta nos impedir de chegar à vontade de Deus e de nos relacionar com Deus. E um outro fato interessante que a revista menciona é que no Antigo Testamento o nome de Satanás ele é mencionado 15 vezes, enquanto o nome do diabo ele não é citado. Já no Novo Testamento o nome Satanás é mencionado 34 vezes, enquanto o nome diabo é mencionado 33 vezes. O que isso significa, Renato? Isso significa um processo de revelação progressiva. Foi algo que foi sendo revelado ao longo do tempo. E assim a revista vai nos levar ao nosso segundo adversário, que é mencionado como sendo a carne e o mundo. E aí nós vamos ver que tanto a carne quanto o mundo são descritos como elementos que eles buscam dar sentido e propósito à vida. Só que o problema disso é que eles tentam fazer isso por si mesmos. E como servos de Deus, a nossa caminhada, o nosso propósito, eles não estão baseados nem alinhados com coisas que são passageiras, ou seja, com a carne ou com o mundo. O nosso propósito e a nossa função no reino de Deus são eternos e eles transcendem esse plano, ou seja, a carne e o mundo. E um exemplo aqui dado na revista é a tentação de Jesus pelo diabo. E isso serve para mim e para você como um lembrete de que até mesmo Jesus enfrentou adversidades e tentações na sua vida. Então não é porque você está na igreja usando aquele terno elegante ou porque você começou a participar das reuniões de oração, do círculo de oração, que você vai estar imune aos ataques de Satanás. A Bíblia diz que aquele que julga está de pé, vigie. Tem uma frase do pastor Charles Spurgeon que diz: a maior luta é a luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. E o verdadeiro sucesso é a vitória sobre nós mesmos. Então nós vemos aqui nesse terceiro tópico que são apresentados para nós os nossos principais adversários, que são Satanás e os seus demônios, a carne, que é a natureza humana corrompida, e o mundo. E esses adversários representam desafios que buscam nos desviar o povo de Deus do propósito espiritual e prender a gente, nos prender em coisas que nos afastam, que nos distraiam do nosso verdadeiro objetivo. Hoje nós estamos apenas molhando os nossos pés nesse rio que nós vamos mergulhar sobre batalha espiritual, e eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido muito com essa nossa primeira lição de hoje. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema que nós tratamos hoje, eu gostaria que você deixasse aí no comentário. E se você quiser compartilhar alguma experiência que você teve nesse mundo espiritual, gostaria que você deixasse aí no comentário também. E se Deus quiser, nós estaremos juntos para um próximo vídeo.